Olá, meus amigos! Eu sou o Dr. Gustavo Cruz e você merece este sorriso. Hoje nós vamos falar da grande luta que é o uso do elástico no aparelho, ou o uso dos alinhadores que você coloca e tira toda hora que quiser, ou de qualquer outro aparelho removível na boca. O texto deste vídeo foi criado para explicar os elásticos, mas entenda que qualquer força funciona em cima do dente exatamente da mesma forma que eu vou explicar para vocês aqui. Então, seja aquela borrachinha que o paciente mesmo tem que trocar, ou os alinhadores invisíveis, você está usando normalmente, e aí no meio do dia tira para comer o chocolatinho e depois esquece de recolocar. E aí passa o resto do dia sem. E por falar em chocolate, como é bom, né? Chocolate. Difícil encontrar alguém que não goste. E que me perdoem os tradicionalistas, mas o chocolate brasileiro hoje não deixa nada a perder para o chocolate belga, não é? Ainda bem, porque ainda grande parte, é o que dizem, grande parte do chocolate belga ainda vem do cacau brasileiro. Aliás, já em 1860 saíram as primeiras exportações de cacau da Bahia com nada menos do que 77 toneladas deste nosso ouro negro. E o Brasil podia ter transformado o cacau em chocolate aqui mesmo e agregado muito mais valor ao produto. Mas mesmo assim, ele foi responsável por fomentar muita riqueza no Brasil. Riqueza essa traduzida em várias obras brasileiras da literatura, inclusive de literatura de extrema qualidade, como Gabriela Cravo e Canela e também Cacau, ambas obras de Jorge Amado, excelentes por sinal. E como ponto central de todo este movimento cacaueiro, quem se aventura por Ilhéus precisa visitar o famoso Bataclan, antiga zona de meretrício que teve o seu auge na década de 1930, onde dizem que os coronéis tinham tanto dinheiro, esbanjavam tanto dinheiro, que chegavam a fazer chuva de dinheiro no Bataclan. E obrigatório também o tour pelas fazendas de cacau. Aliás, já fiz um tour desse, é muito legal, vale a pena. E nessa excursão que a gente fez, fomos guiados por Natan, um menino de 12 anos, muito esperto, muito inteligente, e ainda foi um excelente guia, explicou muito bem, nos ensinou história do Brasil, aprendemos sobre o cacau, e foi tão empolgante que um dos nossos companheiros de excursão resolveu plantar cacau no sítio dele, e isso já tem anos, e até hoje o cacaueiro dele não deu uma safra que se prestasse. Frutinho fraco, xoxo. Por quê? Porque o cacau precisa de muita água, precisa de alguns cuidados que ele às vezes dá e às vezes não dá, às vezes relaxa e acaba não dando mesmo o cuidado adequado durante a safra inteira e às vezes durante o período inteiro, e o fruto cresce fraquinho, cresce pouco, dá doença e acaba que até hoje ele não foi bem sucedido nessa empreitada do cacau na sua fazenda. Por quê? Porque, assim como quase tudo na natureza, a formação do cacau é um processo, e assim como o aparelho também, a movimentação do dente também é um processo. Todo dia importa, então uma falha pode atrasar a colheita, pode criar um fruto mais fraco ou pode até atrapalhar tudo e ser preciso começar do zero na próxima safra. E o aparelho funciona do mesmo jeito? É um processo. Quem realiza este processo? Quem faz o cacau crescer é o fazendeiro? De jeito nenhum. O fazendeiro cria as condições favoráveis e o cacau cresce sozinho. A natureza dá conta de fazer esse processo. E o ortodontista que coloca o dente no lugar? De jeito nenhum. O ortodontista ele cria as condições para o dente ir para o lugar. Vocês já viram dominós sendo derrubados, certo? O que o ortodontista faz é tipo daquele peteleco para derrubar o dominó correto.
E a gente não vê, mas a partir deste primeiro evento começa outro, outro, e até que culmina na movimentação do dente. Então a gente coloca o elástico ou um autoalinhador e aquilo vai fazendo força, e aí toda a sequência de eventos vai acontecendo a nível molecular. São milhares de eventos, uma cascata que acontece de um jeito na frente do dente, de outro jeito na parte de trás do dente, e então aquilo vai acontecendo, até que culmina na primeira movimentação real do dente. Opa, então tá bom, movimentou, a gente já pode parar de usar o elástico agora, não é? Afinal, se é tão difícil tirar o dente assim da inércia, também é para ser difícil fazer o dente voltar à sua posição inicial. Será que é? É sim, está correto o raciocínio. É difícil movimentar o dente para qualquer lado. Assim como acontece para a gente levar o dente para uma nova posição, para ele voltar à antiga posição, tem que ter uma força duradoura que jogue o dente de volta no lugar. E essa força existe. Quem faz essas forças são as fibras colágenas. Graças às fibras colágenas, a gente pode puxar a pele e ela volta para o lugar. E o dente também. Então, quando a gente puxa o dente numa direção, essas fibras se esticam e ficam puxando o dente de volta para a posição inicial. Se a gente soltar essa força, parar com essa força aqui, essas fibras vão puxar o dente de volta para o início. Então, todo o trabalho que foi feito a princípio para gerar a primeira movimentação, toda aquela cascada de eventos, que a gente puxa aqui, e aí demora, e de repente aí o dente começa a se movimentar, e aí começa a esticar aqui. E aí se eu solto, vai acontecer a mesma coisa, vai demorar, mas aí a fibra está lá o tempo todo, 24 horas por dia, essa fibra está na sua gengiva, em volta de todos os dentes, ligando um dente ao outro, ligando o dente ao osso e prendendo ele na posição que ele está. Então, se a gente solta o elástico, se a gente para de usar o aparelho, ela puxa o dente de volta para a posição. E qual que é a solução, então? A solução é que quando a gente faz essa movimentação, essas fibras aqui, elas não duram para sempre, elas não ficam lá para o resto da vida. O organismo vai destruir essas fibras e vai formar outras na nova posição, segurando o dente agora nesta nova posição. E além disso, existem também componentes genéticos e a zona neutra, onde todas as forças que incidem em cima do dente são iguais a zero. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Recapitulando, na maioria das pessoas, esse movimento promovido pelo elástico ou pelo alinhador, ele só começa a acontecer depois de um tempo. E se a gente não segurar o dente no lugar por tempo suficiente, ele pode voltar à posição inicial e todo o trabalho feito na primeira movimentação acaba sendo perdido. E o que o chocolate tem a ver com todo este papo? Só mesmo aquela parte em que dizemos que a formação do cacau, assim como a movimentação do dente, é um processo. O resto é só desculpa mesmo para a gente descontrair o nosso papo e ele ficar mais gostoso, assim como o chocolate. Desejo para vocês um tratamento bem rapidinho, um abraço do Dr. Gustavo e lembre-se que você merece este sorriso. Até a próxima!